gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Então, gente, esse grupo de diplomatas, né, vai sugerir a divisão da Palestina em dois estados, né? Um estado judeu e um estado palestino, né? E Jerusalém, né, teria um status internacional, né? Não estaria nem sob jurisdição palestina, nem sob jurisdição judia, né? O grande problema é que uma grande parte do território palestino, né, a maior parte, por sinal, foi destinada aos judeus, enquanto que, em contrapartida, os judeus eram apenas 1/3 da população, né? Então isso não vai ser acatado, né, pelos movimentos que pleitavam, movimentos árabes, né, que pleitavam a independência da Palestina e principalmente, né, não admitiam de forma alguma, né, a criação de um Estado judeu, né, no Oriente Médio, como até hoje, né, alguns países, como o Irã, por exemplo, não admitem, né, a existência, nem a existência do Estado de Israel. O Irã admite, né? A gente tende a achar, né, que os árabes são os mais violentos, que os árabes começaram com a violência, mas na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? Os árabes responderam, né? Eles primeiro foram vítimas, né? Na verdade, quem começa com terrorismo são os judeus, através do Haganah, né? Que é uma organização política judia que utilizou-se de atentados, né? Então os árabes, eles vão responder, né? Eles não vão começar com os atentados, né? Eles não vão começar com a violência. Um ano após, né, a Assembleia da ONU, né, em 1948, os ingleses saem definitivamente da Palestina, né, e Ben-Gurion vai decretar a criação do Estado judeu, né? E imediatamente, né, os países árabes vão se unir e vão invadir Jerusalém, né? Vão invadir os territórios que foram destinados a Israel, né? E assim vai começar esse conflito, né, que perdura até hoje. Bem, e a partir daí, né, árabes e judeus não vão mais se entender, né? Vão travar várias batalhas, a Guerra do Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, a Guerra dos 6 Dias, né, por aí vai. E de todo esse buruçu, né, vai surgir a OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, né, criada por um cara chamado Yasser Arafat, né. E a OLP, ela vai ser um dos primeiros grupos, né, árabes a atuar com o terror, né, explodindo, sequestrando, né, e matando pessoas. Depois da OLP vão vir vários outros grupos, né, não só na Palestina, mas em toda a região, né, vai vir o Hamas, vai vir o Hezbollah, né, e isso vai começar a se espalhar, né, em todo o mundo árabe, né. Vão aparecer grupos terroristas no Irã, no Iraque, né, no Egito, na Líbia, no Afeganistão, no Líbano, né, na Jordânia, né, e esses grupos, né, eles vão, de princípio, estar agindo isoladamente, né, mas depois de um tempo eles vão começar a se comunicar, né, e vão começar a orquestrar ações, né, muito mais bem planejadas, né, com a logística impressionante, né, como foi o caso das Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro. Hoje a gente sabe que a Al-Qaeda tinha infiltrado pessoas há quase 10 anos, né, nos Estados Unidos,
Os caras que estavam pilotando, eles aprenderam a pilotar na América, né? Então isso está muito mais enraizado do que a gente acha, do que a gente imagina. Além da Al-Qaeda, né, a gente tem outros grupos, né, que estão mais frequentemente na mídia, né, há uns anos atrás. A gente passou a ouvir falar a palavra Talibã, né, na mídia. Eles tomaram conta do Afeganistão, né. Talibã, eles são um grupo, né, da etnia chamada Patami no Afeganistão, né, e Talibã significa estudante, né, em árabe. Eles tomaram o poder no Afeganistão, né, terminou que os americanos derrubaram eles, né, porque Bin Laden, que era o cara que era cabeça da Al-Qaeda, né, ele vai se esconder no Afeganistão, né, nos campos de treinamento de terroristas do Talibã, né. A gente também, mais recentemente, o ano passado ouviu-se muito falar deles, né, do Estado Islâmico, né, que o Estado Islâmico ele vai ser um braço da Al-Qaeda, né. Os mentores do Estado Islâmico, eles faziam parte da Al-Qaeda no Iraque, né, e depois da Guerra do Golfo, né, da Operação Tempestade no Deserto, quando os americanos tomaram o Iraque, né, eles se debandaram e criaram o Estado Islâmico, né, e no vácuo, né, que ficou dentro do Iraque, né, dentro da Síria, com a guerra na Síria, que ainda é uma continuação da Primavera Árabe. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a Primavera Árabe, né? Aqueles territórios ficaram meio que desgovernados, né? Meio que sem governo. Então o Estado Islâmico ele vai crescer ali, né? E dali ele vai se espalhar, né? E a ideia do Estado Islâmico é o que o nome já diz, né? É a criação de um Estado Islâmico, né, o qual eles seguem a Sharia, que é a lei islâmica. O Estado Islâmico, né, ele vai ficar muito conhecido no mundo pela forma violenta como ele agia, né, como ele age, né. Eles filmavam, né, as pessoas sendo degoladas, eles filmavam as pessoas sendo enforcadas, né, eles promoviam esquartejamentos, enforcamentos em praça pública, né, nas áreas onde eles dominam, né. A liberdade ela é saciada por completo, né. É necessário seguir a lei islâmica em todos os aspectos, né. Quem não segue é punido com a morte, né. Assim age o Estado Islâmico. Los yihadistas del Estado Islámico difundieron un video donde muestran el homicidio de 16 personas en Irak. Con un estilo de realización cinematográfico, pero de una crueldad tan extrema que obliga a omitir la mayoría de sus imágenes, el último vídeo del grupo terrorista Estado Islámico supera a sus predecesores en horror. Se trata del asesinato de 16 personas acusadas de ser espías del ejército iraquí y de haber formado brigadas armadas para asesinar a dirigentes del Estado Islámico. El vídeo de más de 7 minutos empieza con la confesión a cámara de los asesinados y es seguido por el primer asesinato grupal de 4 personas que son encerradas en un vehículo en medio del desierto, al que un yihadista dispara con un lanzagranadas. Después, una jaula con 5 personas en su interior es introducida en una piscina, acabando así con sus vidas. En una tercera secuencia, un yihadista coloca a estos hombres unos collares que hace explotar posteriormente. Al final del vídeo se puede ver que los terroristas dejan con vida a otro hombre. La ciudad iraquí de Mosul y amplias zonas de Nínive están bajo control del Estado Islámico desde junio del año pasado. Além do Estado Islâmico, né, nós temos outros grupos atuando nessa área do Oriente Médio que
possuem uma atuação forte, né, muito expressiva. A gente pode citar o Al-Shabaab, né, e o Boko Haram, né, sendo que o Boko Haram é o grupo que hoje está mais em evidência, né? Ele atua na África, né? Também é um grupo fundamentalista islâmico, né? Que estão fazendo uma jihad, né? E também querem impor a Sharia, né? Em todos os territórios que eles estão ocupando, né? Eles ficaram conhecidos internacionalmente, né, a partir do sequestro de 200 e poucas estudantes, as quais foram todas vendidas como escravas, né, por serem cristãs, né. Eles promovem massacre em escolas, né, matam as crianças, matam os professores, né, na frente das crianças, né, para que as crianças saibam que o ensino, a educação ocidental é errada. O Boko Haram, né, é um grupo que vai surgir, né, da repulsão, né, da globalização, né, do que a gente vinha falando antes. Eles atuam desde 2002, se eu não me engano, mas é isso mesmo, né? E foi criado por um cara chamado Yusuf, né? Atuam no norte da Nigéria, atuam nos Camarões, atuam no Chad, no Níger também, né? E também são extremamente violentos, né? O Boko Haram se destaca também pela violência. O grupo islâmico radical Boko Haram voltou a atacar no norte da Nigéria. Pelo menos 21 pessoas que assistiam à Copa do Mundo foram mortas numa explosão. Um carro-bomba foi detonado quando o centro de transmissão do Mundial estava lotado. Autoridades culparam o Boko Haram pelo atentado. O grupo, que condena a influência ocidental no país, quer a criação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Há 2 meses, eles sequestraram 300 alunas para forçar o governo a acabar com a educação feminina. O ataque de hoje foi inspirado em um atentado dos radicais do Al-Shabaab, ligado à rede Al-Qaeda, que nos últimos 2 dias mataram 60 torcedores que assistiam à Copa em cidades litorâneas do Quênia. A polícia prendeu vários suspeitos. Com medo, centenas de pessoas estão fugindo das regiões de conflito. No Paquistão, 30 mil moradores também abandonaram suas casas. O motivo é uma ofensiva militar do governo contra o Talibã, que na semana passada atacou e dominou um aeroporto por mais de 12 horas, matando 38 pessoas. Fuga em massa também no Iraque. O avanço do grupo ISIS, que significa Estado Islâmico do Iraque e Levante, já levou quase 1 milhão de pessoas para campos de refugiados. Os sunitas conquistaram mais 3 povoados e chegaram à cidade de Baiji, onde fica a maior refinaria do país. Houve confronto com as forças do governo e os extremistas acabaram recuando. 40 homens foram mortos. O Iraque pediu formalmente aos Estados Unidos um bombardeio aéreo para combater o ISIS, mas o presidente Barack Obama ainda não respondeu. Ele se reuniu com representantes do Congresso para discutir o tema. Uma das propostas é fazer ataques seletivos com drones. Washington voltou a cobrar do Iraque um governo de inclusão para acabar com a guerra sectária e sinalizou a favor de um diálogo com um velho inimigo, o Irã, em busca de uma solução para a crise. O país dos ayatollahs prometeu defender locais sagrados dos xiitas no Iraque.